Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Jonathan Silva, né? Ele que é mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. E ele é coordenador da Câmara, né, de Afroempreendedor lá da Fé Comércio. E a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com ele. Bom dia, Jonathan. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rede Jovem Pan. É com muita satisfação que eu estou aqui para falar de um tema super interessante, né, e também oportuno para toda a sociedade alagoana. Jonathan, a gente sabe, a grosso modo, o que é empreendedorismo, mas aí tem o afroempreendedorismo. Explica para a gente o que é isso na prática, como isso se configura na nossa sociedade. Traz um panorama para os nossos ouvintes. Certo. Então, quando nós falamos sobre empreendedorismo, né, eu acredito, sou administrador por formação, então empreender é buscar solução para algo, né, alguma demanda. E quando nós falamos sobre o afroempreendedorismo, eu não quero dizer que seja diferente, mas é um complemento, porque é um olhar que visa a valorização dessa pessoa negra que empreende, né, e trazendo alguns conceitos voltados para essa questão da cultura, pertencimento, valorização dessa identidade como uma proposta de valor para esses afronegócios. Então, o ato de empreender em si é buscar a solução. Então, quando nós falamos sobre o afroempreendedor, é justamente essa pessoa negra, né, que está à frente do negócio também empreendendo, mas provocando esse impacto social dentro da sociedade. E que bom, né, quando a gente vê esse tipo de espaço de discussão, esse tipo de debate, né, vindo à tona, porque muitas vezes ele fica à margem da sociedade e muitas vezes se tenta colocar debaixo do tapete discussões como a questão, não existe racismo no Brasil, as oportunidades são iguais, quem estuda numa escola pública e numa escola particular vai ter a mesma chance de chegar a uma universidade de qualidade. A gente sabe que na prática é bem diferente. E essa questão da cultura afro, ela está intimamente ligada a essas distorções sociais no nosso Brasil. Como, Jonathan, você vê essa questão para tentar equilibrar essa balança dentro da nossa sociedade, que é tão preconceituosa, tão racista, diga-se de passagem? Então, eu digo que o afroempreendedorismo, né, eu já estudo há um bom tempo, né, sou pesquisador na área, eu digo que o afroempreendedorismo justamente é uma resposta para a sociedade. Sabemos, né, que o racismo ele existe, mas quais são as formas que a gente pode combater? Ainda vamos levar um tempo para que a gente possa pensar em uma sociedade que seja igualitária, né? Mas eu digo que o afroempreendedorismo, né, dentro desse contexto econômico, é uma forma de estar fazendo com que esses empreendedores negros que estão na periferia, né, ou essas mulheres negras, porque a essência do afroempreendedorismo é feminina, elas possam também estar, de uma certa forma, se inserindo nesse mercado cada vez competitivo. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, essa questão de diversidade, inclusão, ainda é uma coisa que não traz dinheiro. Muitas corporações ainda pensam como isso, dessa forma, mas recentemente eu publiquei um artigo fazendo um panorama sobre como é que a diversidade e inclusão pode gerar rendimentos financeiros, e fazendo uma análise simples dos relatórios. Existe a consultoria McKinsey, né, que pegou 300 grandes corporações e desde 95 até 2023 vem traçando um panorama em seus relatórios, mostrando que quando as empresas elas investem em diversidade e inclusão, elas têm uma performance financeira que, de uma certa forma, além de agregar, né, esse valor que tantas empresas falam sobre isso, traz também resultados super positivos na questão financeira. Então, eu digo que o afroempreendedorismo é essa resposta direta para que as empresas elas possam pensar nos seus contextos, sejam econômicos, sejam organizacionais e até mesmo perante a sociedade. Qual a resposta? A gente sabe que durante a pandemia isso veio muito à tona, né, sobre essas questões, sobre o que é que nós queremos exigir das marcas dessas grandes empresas. Então, hoje se fala muito sobre o ESG, que é uma sigla que envolve essa questão de nós pensarmos governança corporativa, pensar num ambiente corporativo, mas ao mesmo tempo a gente sem esquecer
o social. Então, o S do SG, né, tem a questão da diversidade e inclusão. Então, é ter mais mulheres nos comandos, é ter pessoas diversas e principalmente, a gente pensar, né, que a sociedade ela precisa de respostas, que nem sempre os governos eles vão trazer, de fato. Então, nós, enquanto pessoas e cidadãos da sociedade, a gente precisa pensar em modelos de negócios que possam ser diversos e inclusivos. Ô, Jonathan, e a gente observa, né, que essa gestão da FEComércio, essa nova gestão da FEComércio tem esse olhar social, esse olhar humano. E como é que funciona essa Câmara temática na FEComércio? Explica pra gente o que ela debate, o que ela discute, como é que os empresários eles podem se inserir nesse contexto. Então, a ideia da Câmara Empresarial, dos afroempreendedores, a ideia, né, começou logo no período da pandemia, como eu digo, como uma ideia inovadora, no sentido de trazer maior representatividade do mercado. Então, a Câmara do Afroempreendedor, ela tem um objetivo, além de fortalecer esses empresários negros, propor ações que façam com que eles se insiram e também estejam discutindo, seja políticas públicas para incentivo fiscal, sejam ações como feiras, cursos, para fortalecer esses pequenos empresários dentro do contexto econômico local. Então, a Câmara ela tem um papel fundamental. Então, a FEComércio, eu digo que é uma das poucas instituições que tem esse olhar. E uma coisa que é bem interessante, que a Câmara do Afroempreendedor aqui da FEComércio Alagoas é a primeira do Brasil. Então a gente sai nessa vantagem, e é um olhar assim realmente para o futuro, né? Então foi percebido que tem essa classe de empreendedores e que é necessário a gente trabalhar, visto que nós temos essa referência afro-indígena aqui no nosso estado, claro, né? Então é importante que a gente venha fortalecer. E uma outra coisa que eu deixo aqui bem nítido, quando falamos sobre o afroempreendedor, não necessariamente esse afroempreendedor ele tem que ter um produto, eu tenho uma loja de roupa afro, sim, né? Eu sou afroempreendedor, mas, Jonathan, eu tenho uma panificação e sou uma pessoa negra que assumo a minha identidade. Eu também sou um empreendedor? Sim, né? Então, o afroempreendedorismo, ele tem esse papel de ter o protagonismo da pessoa negra à frente do negócio. Então, a FEComércio entendeu isso e hoje nós temos a Câmara e pretendemos, né, fazer com que daqui para frente a gente possa ter ações que possam fortalecer esse público. E que bom, né, Nathalie, que bom o Jonathan tá colocando isso, porque a sociedade, de forma média até, pensa que o afroempreendedor ele vai estar em segmentos apenas, né, culturais, ligados à questão negra, tal, à questão racial, mas não. É como o Jonathan colocou. O cara tem uma loja de material de construção, o cara tem uma padaria, enfim, o cara está trabalhando em N segmentos. É justamente o protagonismo dessa gente, né, que foi tão marginalizada, que foi tão esquecida ao longo de séculos e séculos no nosso país. Pois é, essa coisa do protagonismo é importantíssimo você tocar, João, e assim, importante também a gente trazer essa temática para cá hoje, último dia de outubro, porém a gente vai começar um mês aí, né, que trabalha a questão da consciência negra, né, dia 20 de novembro é feriado de consciência negra, tem essas campanhas voltadas. Importante a gente pensar que não é somente no mês de novembro que deve se discutir sobre isso, temos o ano inteiro, né, a população negra é a própria sociedade, né, a raiz aqui do nosso país, né, negra, indígena principalmente. Então, assim, a gente precisa sim tocar nessa tecla, precisa reforçar esse olhar para essa parte da população, essa grande parte da população. E aí, Jonatas, o que ainda precisa ser feito também para aumentar o apoio e a visibilidade dos afroempreendedores? Como é que você enxerga o futuro desse movimento aqui no Estado? Como é que está o cenário hoje e como é que pode ficar o cenário, né? Qual é o cenário ideal? Certo. Então, no contexto nacional, afroempreendedores, micro e pequenos empresários, somos em mais de 15 milhões de afroempreendedores que estão espalhados em todo o território nacional. Só em Alagoas, de acordo com o último censo, são 152 mil. Então, recentemente foi feito um mapeamento, né, dos afroempreendedores aqui na região metropolitana e mostrou que a grande maioria são de mulheres negras em segmentos moda,
moda, a questão da economia criativa, que envolve as expressões culturais, e a questão do comércio varejista. Então, eu vejo, né, que o mercado do afroempreendedorismo, de maneira geral, é um mercado promissor. Até 2021, esses afroempreendedores, em termos nacionais, movimentaram mais de 350 milhões de reais. Então, é um mercado muito promissor, porém, enfrenta algumas dificuldades. Uma das dificuldades principais é a questão do acesso ao crédito. Infelizmente, ainda temos essa lacuna, a questão de gestão e o grande vilão, que é o racismo. Mas eu enxergo que, com iniciativas que já existem a nível nacional e também a nível local, como, por exemplo, a Câmara do Afroempreendedor, seja uma resposta efetiva para que a gente possa pensar em sustentabilidade financeira, para que esses afroempreendedores possam ter linhas de crédito específicas e, ao mesmo tempo, pensar em capacitações que possam entender o que é um afronegócio, né? Que também é uma proposta que eu estou levando para o doutorado, né? Para entender esse contexto do que é um afronegócio. Então, eu vejo com muito otimismo. Sabemos que temos alguns desafios a serem enfrentados, porém, com essas pequenas ações, e a gente vê também o empenho desses afroempreendedores. Por exemplo, tem uma afroempreendedora local, né, Tereza Olegário, que vai estar exportando as suas peças para o salão de moda na França. Né? Ela acabou de participar de um evento em Minas Gerais sobre moda afro, e foi um destaque. E é uma afroempreendedora que começou dentro da sua sala costurando. Né? Temos afroempreendedoras que vão lançar coleções de moda. Né? Então, há um mercado muito efervescente local. Eu sou muito otimista, espero, né, que daqui a um tempo eu possa, né, estar trazendo mais casos de sucesso e a gente possa ver realmente essas afroempreendedoras no local onde elas deveriam e devem estar. Natália, está anotado pelo menos mais novas 2 pautas já com o Jonathan. No mínimo. Trazer essa questão do doutorado dele, que é um tema importantíssimo, é um tema muito caro para a sociedade, para a gente estar discutindo aqui publicamente com os alagoanos, essa questão da afroempreendedora, de sucesso, de know-how nacional, enfim, é muito importante a gente estar trazendo essas pautas, essas discussões aqui no Jornal da Manhã. Jonathan Silva, quero agradecer demais o seu empenho, o seu trabalho junto à FEComércio, as suas realizações. Quero deixar um espaço aqui para suas considerações finais e fazer um convite público para que você esteja aqui em outras oportunidades. Obrigado pela receptividade, obrigado a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, da Rede Jovem Pan, né, da Rádio Jovem Pan. Agradecer também a FEComércio, e o recado que eu deixo nessa manhã: acredite no seu potencial, foque no seu propósito para transformar essa sociedade e gerar impacto social. E deixo o convite a todos os afroempreendedores, independente dos setores, seja moda, comércio varejista, panificação, enfim, que estejam presentes para somar conosco na Câmara Empresarial do Afroempreendedor da FEComércio. Mais uma vez, Jonathan Silva, muito obrigado pela sua participação. Quero registrar a presença do nosso querido Petros Almeida, que sempre contribuindo conosco aqui para a construção das nossas pautas aqui econômicas no Jornal da Manhã. Obrigado à minha companheira de bancada, a Natália Barros, nosso querido Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Romerson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sextou, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.